Olá pessoal, vamos conversar então sobre biossíntese de colesterol. Então, para começar, a gente tem a biossíntese do colesterol que acontece principalmente no fígado, mas também nas gônadas femininas e masculinas, assim como intestino e glândula adrenal também. Um ponto importante, como que acontece essa produção de colesterol endógeno? Por meio de substratos energéticos. Então, nós temos carboidrato, lipídio e aminoácidos cetogênicos que podem ser convertidos em acetil-CoA. Então, olha aqui a importância da nossa prescrição alimentar. O quanto que não é apenas a gordura que pode virar colesterol. Então, tanto carboidrato quanto aminoácidos cetogênicos podem também virar acetil-CoA, que irão dar origem ao colesterol. Então vamos lá. Qualquer tipo desse componente que a gente falou aqui pode ser quebrado, pode ser convertido em acetil-CoA. E, consequentemente, duas moléculas de acetil-CoA conectadas, a gente tem a formação aqui de HMG-CoA, que é um componente então, da ligação desses dois acetil-CoAs. Tem uma etapa aqui que é fundamental, que é importantíssima, é a reação mais importante na formação do colesterol, que é a conversão do HMG-CoA em mevalonato. Quem faz esse papel, quem faz essa conversão é a enzima HMG-CoA redutase. Aqui nós temos uma parte importantíssima. Eu falo um pouquinho mais sobre ela logo mais para frente, mas ela é fundamental até mesmo para a ação de alguns fármacos. A gente tem aqui a estatina, que são importantes, que vão acabar bloqueando essa ação dessa enzima HMG-CoA redutase. Porém, então como que a gente faz aqui no caso, né? Então o mevalonato, ele vai ser convertido, segue a via para a formação de colesterol, né? E esse mevalonato, ele vai ser convertido em isopentenil pirofosfato. Olha uma coisinha aqui, ó. Ele tem 5 carbonos. Isso vai ser importante pra gente, para ficar mais fácil a compreensão. Então, se o isopentenil pirofosfato tem 5 carbonos, eu terei 2 isopentenil pirofosfato, lembrando que eles têm 5 carbonos, para formar o geranil pirofosfato. Quantos carbonos ele tem? 10. 5 carbonos mais 5 carbonos, eu tenho então 10 carbonos. Fica simples, né? Esse geranil pirofosfato vai dar origem ao farnesil pirofosfato, que está aqui. Olha quantos carbonos que ele tem. 15. Então, isso quer dizer que eu uni um geranil pirofosfato com mais um isopentenil pirofosfato para formar o farnesil pirofosfato. Depois, eu tenho a conversão de farnesil pirofosfato em esqualeno, que ele apresenta 30 carbonos. É a união de 2 farnesil pirofosfato. Esse esqualeno acaba sendo convertido depois, então existe uma ciclização. Então, essa molécula de colesterol ela está mais aberta e a gente sabe que o colesterol tem anéis cíclicos. Então, ele vai fechar. Então, esse esqualeno, ele vai acabar sendo fechado e, consequentemente, a gente tem aqui lanosterol, que é formado. Depois, nós temos a aplicação, a inserção de algumas duplas ligações nessa molécula para formar, finalmente, o nosso composto aqui, que é o colesterol. Bom, então, isso acontece no teu corpo, lembrando que a alimentação vai ser importantíssima para a produção desse colesterol endógeno. Vamos continuar. Ó, lembra que eu falei que a enzima HMG-CoA redutase ela é importante? Ok. O que ela faz? Converte HMG-CoA em mevalonato, né? E o que acontece na fase final dessa produção? Eu vou ter uma redução da produção de colesterol hepático, especialmente. Se eu tenho uma redução na produção de colesterol hepático, consequentemente, eu tenho aqui, nesse caso, um aumento. Percebam só, então, ó, eu tenho a enzima HMG-CoA redutase. O que ela faz? Ela converte HMG-CoA
em mevalonato, certo? Se a pessoa utiliza uma estatina, uma medicação que é uma estatina, existe um bloqueio na HMG-CoA redutase e, consequentemente, eu tenho uma redução na formação de colesterol hepático. Essa redução na produção hepática de colesterol está associada com um aumento no receptor hepático que capta LDL plasmático. E, consequentemente, nós temos uma maior captação desse LDL que sai do sangue e vai para dentro do fígado. E isso acaba reduzindo a concentração plasmática de LDL. Então, existe um mecanismo aqui que a gente tem que entender para saber como acontece, por exemplo, a ação dessa medicação, que é muito comum, muito famosa e muito paciente nosso utiliza, né? A gente também tem compostos bioativos que podem agir por aqui. Eu posso falar disso depois num outro vídeo, senão vai ficar muito extenso. Outro ponto importante, a gente tem um controle, uma regulação dessa HMG-CoA redutase perante a alimentação. Então, olha só. Se eu tenho uma redução de produção de energia, produção de ATP, vamos pensar assim, momento de jejum, por exemplo. Eu tenho menos formação de, por exemplo, energia, de ATP. Se eu tenho menos energia, menos ATP, eu aumento o AMP, que está associado com uma ativação de uma proteína conhecida como AMPK. E essa AMPK tem um papel importante na ativação da HMG-CoA redutase. Olha só. HMG-CoA redutase ativa e inativa. Essa HMG-CoA redutase é uma enzima que fica inativa quando ela está fosforilada. O que é isso? Ela ganhou um fosfato. Então, a enzima pode ganhar ou perder fosfato de acordo com elementos que doam ou que roubam esse fosfato dessa enzima. Então, olha que interessante. Eu tenho a HMG-CoA redutase ativa, ela está sem fosfato, ela está desfosforilada. A HMG-CoA redutase inativa, ela está fosforilada. O que acontece? Então, jejum, por exemplo, tem menos ATP sendo produzido. Consequentemente, o que acontece é que essa AMPK acaba promovendo uma inativação dessa enzima HMG-CoA redutase e, consequentemente, menos produção de colesterol. Não faz sentido? Faz. Se eu estou em jejum, eu tenho menos alimento, menos carboidrato, proteína e lipídio para a produção de colesterol. Então, eu não vou produzir colesterol se eu não tenho substrato. Mais ou menos isso, para simplificar. Outro ponto, se eu tenho glucagon, então eu estou em jejum, eu tenho uma elevação de glucagon. O glucagon pode atuar por meio da pKa, que é uma outra enzima associada com fosforilação. Então, nesse caso, eu tenho mais uma vez, se eu tenho mais glucagon, eu tenho mais fosforilação da HMG-CoA redutase e, consequentemente, menor produção de colesterol. Por um outro lado, se eu estou alimentada, eu comi carboidrato, proteína e lipídio, por exemplo, eu tenho caloria, eu tenho energia, eu tenho maior produção de liberação de insulina. A insulina vai atuar fazendo o seguinte, ó, ela vai tirar esse fosfato, ela vai desfosforilar a HMG-CoA redutase e, consequentemente, eu tenho uma ativação da HMG-CoA redutase que promove, então, aumento na produção de colesterol. Então, veja só o quanto é importante pensar na bioquímica, entender a bioquímica, para que você saiba qual que é o momento, qual que é o nutriente que está associado com a produção de colesterol pelo seu paciente. Espero que vocês tenham gostado.